Saudações, meu nome é João Marcos Ferreira de Lima Silva, professor das disciplinas de Informática, Pesquisa, TCC e Bioestatística. Nesse vídeo vou trabalhar um pouco com a configuração de um projeto. Seria um projeto bem simples, mas a perspectiva é muito mais na prática da formatação, dos recursos e nos caminhos para a formatação. Então, inicialmente, nós teríamos uma pasta onde já estaria salvo o projeto que viria a ser formatado. Então, projeto para formatar. Quando eu abrir esse projeto, já tem aqui tudo digitado, que foi a primeira etapa, digitar cada um desses itens. Então, seguindo aqui um passo a passo, não é um passo a passo oficial, claro, nem são todos os itens que nós iremos formatar, mas é muito apenas para uma intenção de exercitar esses recursos. Vou fazer a configuração geral da página, no que diz respeito aos espaçamentos, margens, recuos. Então, volto para o meu documento. Vou fazer uma configuração que é comum ao documento inteiro. Então, eu dou 2 cliques na página inicial. Vou primeiro configurar as margens. Configuro as margens em margens personalizadas. Coloco as dimensões 3 na superior, 3 na esquerda, 2 na inferior, 2 na direita. Aperto OK. As margens estão prontas. Agora eu vou dar um Ctrl T. Selecionei todo o texto do meu documento. Na guia início, vou selecionar qual a fonte. Estou trabalhando com Arial tamanho 12. Arial tamanho 12. Após isso, vou justificar. Todo o meu texto vai ser justificado. Então está aqui, justificado. E vou atribuir um recuo de primeira linha. Então aqui, nesses 2 marcadores, apenas o de cima eu vou prolongar até 1,25. Você deve estar se perguntando, mas e os itens da capa? Bom, é mais fácil tirar de pequenos trechos do que ficar colocando esse recuo em muitos pequenos trechos. Então, por enquanto, deixa assim. Após isso, eu vou então ajustar o espaçamento entre linhas. É um botão que fica ao lado do botão justificar, ó. Espaçamento entre linhas, vou colocar 1,5. Muito bem. Então essas foram as configurações iniciais desse meu documento. Agora eu vou começar a distribuir cada um desses capítulos. Do meu projeto nas suas respectivas páginas. Então eu volto aqui para o meu documento. Eu tenho a minha capa, que vai ser constituída até o ano de quando foi preparado esse projeto. Então eu clico do lado esquerdo do sumário, do lado esquerdo da palavra sumário, e vou dar um Ctrl Enter. Então isso fez com que fosse inserida uma quebra de página. Se eu quiser perceber essas quebras, é só eu clicar nesse botão, que é a opção mostrar tudo, ou entrar com o atalho. Seria Ctrl asterisco, mas como para acionar asterisco do teclado principal eu precisaria apertar Shift, já que ele está acima do 8. Então eu uso Ctrl Shift asterisco. Então aqui, ó, quebra de página. Quero que essa quebra de página fique logo após o ano. Então eu clico aqui do lado esquerdo de ano e dou um Delete. Muito bem. Vou continuando. Sumário vai ficar sozinho numa página. Clico do lado esquerdo de resumo, dou um Ctrl Enter. Então, ó, foi inserida ali uma quebra de página. Vou agora fazer em relação ao resumo. Ao capítulo 1, que é a minha introdução, Ctrl Enter. Capítulo 2, Ctrl Enter. O objetivo geral, o objetivo específico são itens do meu objetivo, deixa aqui. 3, justificativa, dei um Ctrl Enter. Fundamentação teórica, Ctrl Enter. O 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1. 4.3.2, 4.3.3 são todos itens que fazem parte do meu capítulo Fundamentação Teórica. Então, o próximo capítulo, Materiais e Métodos, dou um Ctrl Enter. Então, aqui os tópicos desse capítulo. Com algumas turmas eu trabalhei utilizando a identificação de tópico, subtópico e subtópico. Em outras eu destaquei a ideia do capítulo, tópico e subtópico. Todas as duas estão corretas. Talvez esteja mais correta a ideia do capítulo.
Aqui o número 6, que vai ser o orçamento da pesquisa, Ctrl Enter, ele tem uma página só para ele. O 7, que é o cronograma, Ctrl Enter. É importante destacar que no orçamento e no cronograma é conveniente utilizar estruturas de tabelas ou quadros para facilitar a organização dos itens, mas que eu não vou destacar aqui nesse momento. No 8, resultados esperados, Ctrl Enter. E por fim o número 9, que é a bibliografia que foi utilizada. Então vou dar um Ctrl B, ou então clico aqui em cima, ó, no botão salvar, e os itens já foram inseridos, já foram distribuídos cada um em sua respectiva página. Se eu der um zoom em recuo, eu vou conseguir perceber como cada um desses itens está se distribuindo em suas páginas. Percebe que cada página, começando com um item na parte superior, trata do capítulo que essa página está apresentando. Muito bem. Eu também posso aplicar esse zoom clicando no Ctrl e fazendo o giro do rolon do mouse. Então ele é um zoom que vai aproximar ou fazer o recuo. Dando continuidade à minha formatação, eu vou inserir o número das páginas, de forma que o número da página seja ajustado à numeração para começar a contar na segunda folha, ou seja, após a capa, e começar a aparecer esse número apenas na página da introdução. Então vamos ver como fazer isso. Então voltando ao meu documento, minha capa não tem número da página, eu não quero o número da página, e também não quero que apareça. Do meu sumário eu quero que comece a contagem, mas não quero que apareça. No meu resumo, eu quero que não apareça, mas eu ainda quero a contagem aqui. E por fim, no meu... Opa, desculpa. Repeti 2 vezes a palavra resumo. Deixa eu apagar uma. Pronto, resumo. E na minha introdução é onde eu quero que apareça o número da página, continuando a contagem da anterior. E que aqui no caso vai ser a nossa página 3. Muito bem. Independente do local em que eu estiver, para inserir o número da página, inserir o número da página. Como estamos trabalhando com o modelo da BNT na maior parte do documento, eu vou aqui em início da página, número sem formatação 3, porque vai fazer com que o número vá para o canto superior direito. Feito isso, eu quero que esse número aqui ele seja com a fonte que eu estou trabalhando. Então eu vou na guia início, Arial, e ele pode ser um pouco menor o seu tamanho, eu vou colocar tamanho 10. Muito bem. Aqui eu tenho o cabeçalho, o rodapé, e por não ter nenhuma identificação de seção, quer dizer que eles pertencem à mesma seção. Agora eu preciso sair desse cabeçalho. Existem muitas formas, as principais. Clicar no botão ESC do teclado, primeiro botão do canto superior esquerdo. Segunda opção, ir na guia Design. Ela só vai aparecer quando o cabeçalho e o rodapé estiverem abertos. E vai ter a opção fechar, ou então eu dou 2 cliques sobre o texto, ou seja, fora da área de cabeçalho, mas não fora do documento, dentro do documento na área textual. Dei 2 cliques, saí da área. O que eu quero é que nessa folha da introdução o número continue aparecendo, mas que no resumo não esteja aparecendo. Bom, isso quer dizer que existe uma quebra de seção, existe uma mudança na configuração dessa paginação. Antes disso, eu quero configurar para que na minha capa seja número 0. Porque assim na contagem, o meu sumário vai ser número 1 e eu só precisarei fazer uma quebra de seção. Então, se eu for lá em inserir, número da página, enquanto o botão início faz com que apareça o número da página, a opção formatar me permite configurar esse número da página. Eu quero que ele inicie em 0. Então tá aqui, ó, vai iniciar em 0. Aperto OK e eu tenho que na minha capa 0, o sumário foi 1, o resumo 2 e a minha introdução número 3. E eu quero que continue assim, só que não aparecendo o número da página no sumário. Se a mudança que eu quero é do resumo para a introdução, a página que vai entrar a quebra de seção, ela tem que anteceder a essa mudança. Então, se a mudança é aqui na introdução, a quebra de seção vai ter que ser na página que antecede essa mudança, ou seja, na minha página do resumo.
Para isso eu vou clicar do lado esquerdo da quebra de página, vou na guia Layout, Quebras, Próxima Página. Isso vai fazer com que a quebra de seção próxima página desloque a quebra de página para a página seguinte, ficando uma página em branco. Eu tenho que ir nessa página depois, dar sucessivos deletes, até fazer com que a introdução volte para essa página que vem em seguida, a página do resumo. Então vamos ver na prática. Lembrando, meu cursor está aqui, ó, do lado esquerdo da quebra de página. Embora existam outras formas de fazer esse mesmo procedimento, eu estou optando por fazer dessa forma, tá? Então, cliquei aqui do lado esquerdo, quebra de seção próxima página, está aqui, vou dar delete, vou dar mais um, agora sim. E aqui começou em 0. Bom, vou entrar no cabeçalho da página da introdução, e eu vou desvincular em relação à seção anterior, e esse desvincular me permite ir na página anterior, apagar o número da página, deleto, e agora eu tenho aqui conservado na seção 2 o número da página, mesmo que começando ainda com o valor errado, mas que não foi apagado, já que o cabeçalho e o rodapé eles são interligados, né? Então pronto, eu estou na minha seção 2, o número da página precisa ser formatado. Quando eu estiver na guia de design, eu tenho a opção do número de página. Vou em número de página, formatar número de página, e ao invés de começar do zero, como eu já configurei lá na parte da seção 1, para que comece o documento a contar de zero, basta eu apenas clicar em continuar da seção anterior. Então, continuar da seção anterior e aperto OK. Então, aqui eu voltei página 3, sem nenhum número de página, porém, eu sei que aqui vai ser minha página 2. Tudo bem? Feito algumas modificações no documento, sugiro que fique salvando. Ctrl B é a melhor opção, porque vai salvar sobrepondo o arquivo já existente. Vou fechar meu cabeçalho, vou clicar em ESC, fechei. Estou na introdução, a paginação já está correta. Deixa eu ver minha sequência. Feito isso, vou criar ou formatar um estilo comum para os capítulos, tópicos e subtópicos. Bom, eu orientei em sala apenas criar, mas é possível formatar o que já existe, tá? Bom, vamos criar em um vídeo complementar. Eu faço somente a parte do formatar o que já existe. Então, o primeiro passo é determinar como é que vai ser essa forma, como é que vai ficar aqui a configuração que eu quero que seja incorporada a um item comum. Por exemplo, eu quero que a introdução seja de que forma? Bom, eu vou selecionar a palavra introdução. Esse capítulo eu quero que ele seja também justificado, porém sem recuo, em negrito, e eu quero que fique todo em maiúsculo. Essa vai ser a configuração que eu desejo. Então eu vou selecioná-lo, vou na guia Início, na opção Estilo, no bloco Estilo, aqui tem o botão Mais, e eu vou salvar como um novo estilo. Quando aparecer aqui, eu vou clicar, eu vou digitar qual o nome que eu quero que apareça na lista dos estilos para esse modelo que eu estou criando. Vou chamá-lo de capítulo. Capítulo. Antes de apertar OK, eu vou em modificar. O que eu quero na opção modificar? Bom, eu quero que este modelo fique incorporado sem nenhum problema. Então, para isso, eu vou aqui, ó, vou me certificar que está Arial. Vou atribuir um tamanho com 2 números maiores. Vou colocar 14 para o capítulo. Vou verificar que está tudo OK. E vou aqui adicionar uma formataçãozinha que vai me ajudar agora daqui para frente. Vou em formatar, fonte. E em formatar fonte eu vou deixar tudo em maiúsculo. Tudo em maiúsculo. E aperto OK. Aperto novamente OK. E esse estilo foi criado. Em seguida a ele, eu vou dar um Enter. Se você for ver a norma oficial, talvez essa distância seja maior. Mas como o propósito aqui é mais para fins de exercitar a formatação, você sabe que se a quantidade de espaços for superior, é só dar um Enter a mais que fica suficiente. Vou continuando no meu documento. Aqui, ó, objetivo é um capítulo, então eu seleciono. Vou aqui, ó, em capítulo. E quando eu clicar nele, todas aquelas configurações já serão incorporadas. Ó. O recuo foi alterado,
A fonte já foi convertida toda para a letra maiúscula, já foi alinhado para o lado esquerdo, porém que na verdade é o justificar. Esse aqui, o objetivo geral, é o meu segundo nível. Antes eu vou dar um Enter, e esse meu segundo nível eu vou selecionar, vou colocar a formatação que eu desejo que fique. No caso eu vou colocar com toda maiúscula, Shift F3, não será em negrito, já está justificado, e eu não vou alinhar, e eu vou alinhar no lado esquerdo pelo justificado, tirando o recuo. E agora eu vou salvar esse modelo. Então eu venho lá no guia estilo, vou clicar em mais, salvar a seleção, vou atribuir o nome desse aqui de tópico, vou em modificar, mesma coisa, vou lá em formatar, fonte, e quero que fique sempre tudo em maiúsculo. Aperto OK, me certifico que não está em negrito, quero o mesmo tamanho 12 e aperto OK. Pronto, esse estilo então foi criado, está aqui disponível. Vou agora aqui em objetivo específico, entre esse fim de texto e a entrada desse tópico, eu vou dar um Enter. Esse eu não preciso clicar selecionando todo, isso aqui é interessante. Se eu clicar apenas em qualquer trecho dessa linha e clicar no estilo que eu desejo, todo ele vai ser formatado, porque ele entende que o parágrafo inteiro se recebe essa configuração do estilo. Então aqui já está feito. Muito bem. Continuando. Justificativa é o meu capítulo. Clico. Vou dar um Enter. Continuando. Fundamentação teórica. Capítulo. Um Enter. Aqui um outro Enter. Esse vai ser um tópico. Enter. Tópico. Enter. Tópico. É interessante perceber que a configuração anterior vai facilitar muito minha vida daqui para frente, porque agora eu só preciso clicar em cima uma vez, dou um Enter para adequar a distância em relação ao texto do tópico anterior e seleciono qual é o tipo. Agora aqui a gente entra num outro item, ó. Nós estamos agora no nosso subtópico, porque aqui foi o meu tópico, o 4.3, aqui vai ser o subtópico, já que ele é um tópico desse 4.3. Vou novamente selecionar, antes eu vou deixar como eu quero. Eu quero a primeira letra da frase maiúscula, e quero que fique em negrito, e quero que fique sem o recuo. Então vou querer que fique desse jeito. Vou selecionar esse trecho, esse é o meu trecho que vai ser a referência para a criação do estilo. Vou lá em estilo, mais, salvar a seleção, vou salvar essa seleção como subtópico. Vou em modificar, quero que ela fique em negrito, correto. Não preciso vir em fonte para ajustar tudo maiúsculo, porque não é essa a intenção. E aperto OK. Pronto, esse estilo foi salvo. Agora eu vou no próximo item, vou dar um Enter e vou aplicar o subtópico, o estilo subtópico. No próximo vou clicar, vou dar um Enter, vou dar uma distância de uma linha, vou clicar lá no meu estilo subtópico. Entrei no materiais e métodos, vou dar um Enter de intervalo, e esses 5 materiais e métodos vai ser um capítulo. 5.1 vai ser um tópico. Dou um Enter para o 5.2, tópico. Enter para 5.3, tópico. Enter para 5.4, ele é um tópico. Enter para o 5.5, que vai ser um tópico. Nessa situação, eu dou um outro Enter para que ele vá para a próxima página. Ok? 5.6 eu dei um Enter, incorporo o estilo de tópico. 5.7 Enter, o estilo de tópico. 5.8 Enter, meu estilo de tópico. Muito bem. Sempre que eu for fazendo alguma coisa, eu vou salvando para manter essas alterações em segurança. Vou então agora para o orçamento. Isso aqui vai ser um capítulo. Vou dar um Enter de espaço. Vou para o próximo. Cronograma, cliquei. É um capítulo. Um Enter de espaço. E por fim, ainda quase por fim, resultados esperados. Ele é um capítulo.
Vou dar um Enter em relação ao texto. E agora sim, referências à bibliografia, que vai ser um capítulo. Eu vou fazer assim, eu vou, antes de aplicar isso, enquanto estou ainda na configuração normal, vou dar um Enter. E agora sim, para que essa linha que eu esteja aqui, que eu tenho aqui embaixo, quando eu der um Enter, não incorpore configurações do capítulo anterior, que é isso que vai acontecer. Agora sim eu vou colocar como capítulo. E deixa essa linha morta aqui, ó. Essa vai ser a linha onde eu vou entrar com as referências posteriormente. Então vamos ver como é que está ficando aqui. Vou colocar em 2 páginas para ficar fácil da gente perceber. Olha aí. Um espaço padronizado, uma distância boa. Permite uma leitura agradável do meu material. Com certeza vai agradar o professor que tiver que fazer a apreciação desse teu manuscrito. O resumo eu não vou colocar como tópico, mas ele vai ter a mesma característica. Então eu vou selecionar, o resumo vai ser tópico. Capítulo, vou dar Enter. E esse trecho aqui do resumo, ele é justificado sem o recuo, tá? Então, ó, justificado sem o recuo. E essa palavra resumo vai ser centralizada. No sumário, eu vou também ter a configuração semelhante ao do capítulo, só que esse sim não vai ser capítulo, ele não vai entrar na lista do sumário. Mas eu vou colocar aqui tudo igual, ó. Tamanho 14, negrito, tudo maiúsculo, centralizado. Vou dar um Enter aqui a mais do lado da quebra, para que eu possa ter liberdade para entrar posteriormente com o sumário que eu vou criar. Para finalizar essa etapa, eu vou terminar de formatar minha capa. A capa eu vou selecionar tudo dessa capa. Cuidado para não aplicar um Ctrl T e acabar modificando o documento inteiro. Vou colocar tudo em letra maiúscula, em negrito, centralizado, tamanho 14. A distância, a minha preocupação é que fique o título no centro do documento. Para tanto, eu vou contar aproximadamente 8 enters. Então eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou um pouco mais baixo, então eu vou ter o cuidado de deixar um pouco mais alto, para que fique mais ou menos numa distância equivalente ao centro da página. Bom, nesse meu caso aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vou dar 6. Não está claro na leitura que eu fiz da documentação da ABNT. Diz apenas que deve estar ao centro. E vou dar aqui nessa cidade enters sucessivos até que este fique nas 2 últimas linhas. O que vai acontecer? Eu vou dar um clique, um Enter, e ele vai passar para a próxima página. Então é só dar um Ctrl Z, e aí tudo volta ao normal. Desculpa, Ctrl Z, voltou demais. Dá um Backspace, botãozinho em cima do Enter, Backspace, volta 1, pronto. E aqui a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele está com um falso centralizado, já que ele está com um recuo incorporado. Seleciono esses itens da capa e vou retirar esse recuo. Pronto. Então a minha capa está pronta, meu sumário pronto para ser inserido da forma como deve ser. Vou salvar meu documento e vou para a próxima etapa. Bom, agora eu preciso criar o meu sumário. Beleza. Bom, agora eu preciso criar o meu sumário. Então eu tenho aqui, ó, criar sumário a partir dos estilos criados ou formatados. Então eu vou aqui, vou marcar que agora eu vou fazer essa opção. Opa, não de vermelho, de amarelo. Então eu vou lá no meu documento. E aqui na página do sumário, então eu vou entrar na guia referências, sumário. Ao invés de selecionar uma dessas opções de sumário, eu vou utilizar aqueles estilos que eu já configurei. Então eu venho na opção inserir sumário. Aqui ele já tem uma sequência de estilos padronizada, mas eu não quero essa sequência. Eu venho em opções. Vou selecionar os itens que vão compor o meu sumário. Então,
eu não quero que seja título 1, título 2, título 3. Eu quero que o nível 1 seja capítulo, que o meu segundo nível seja tópico e o meu terceiro nível seja subtópico. Terceiro nível. Aperto OK. Então vai estar aqui todo ele. Muito bem. Aperto OK e entrou o meu sumário. É interessante destacar aqui que ele ficou com uma configuração, ó, em que ele não trouxe para maiúscula esses textos. Mesmo aqui estando. E aqui vai estar. Por que ele não ficou? Porque ele entendeu que eu teria que fazer manualmente cada um destes. Então, ó, fiz esses dois. Se eu for lá em cima agora e atualizar campos todos, ele agora vai para a letra maiúscula. Então eu vou rapidinho fazer todos esses que precisam ser em letra maiúscula, selecionando de uma forma bem mais ágil. Olha só, eu vou selecionar utilizando o Ctrl. Deixa eu ver se o resumo também precisa. Então olha só, selecionei, vou manter pressionado o Ctrl quando chegar no próximo item, ó, Ctrl, seleciono, Ctrl. Vou primeiro selecionar só o que é capítulo, porque eu quero colocá-los como negrito e como maiúsculo. Então vou sair pelo texto, selecionando todos eles. Poderia ter feito isso já antes, claro. Selecionando. Pronto. Feita a minha seleção, vou Shift F3, Shift F3, Shift F3, Ctrl N e Ctrl N. Se eu voltar lá em cima, ainda não foi incorporada essa configuração, mas é só questão de pedir para fazer uma atualização, atualizar o índice inteiro, e ele já trouxe essa mudança que eu fiz há pouco. Vou agora selecionar somente os tópicos do meu conteúdo, tá? Olha aqui os tópicos. Então eu venho aqui, o que for o tópico eu vou selecionar, tópico, 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 todos os tópicos. Opa, esse aqui não é, mas tudo bem, nem vai fazer diferença agora. Tópico, seleciono todos eles, não vai fazer diferença, aquele é erro. Muito bem, com estes selecionados eu vou dar um Shift F3, ficou todo minúsculo, Shift F3 a primeira, Shift F3 todas, e não vou deixar em negrito, só que estranhamente não está incorporando aqui. Vou atualizar o campo, atualizar o índice inteiro, e já me trouxe o que é para ser em negrito. E por fim, vou lá rapidinho nesses subtópicos, vou lá no respectivo local. Então olha aqui, vou selecionar ele, esse aqui não precisa, esse aqui, primeira letra maiúscula da frase, volto lá para o meu sumário, clico com o botão direito, atualizar índice inteiro, e já está feito da forma correta, como tem que ser. Clico uma vez na palavra resumo, seleciono o resumo e boto em negrito. Ele vai fazer com que apenas esse primeiro tópico, esse primeiro nível seja. E eu vou clicar só nele também e vou dar um Ctrl N. Pronto, agora eu tenho espaçamento, eu tenho agora tudo da forma como eu quero. Vou selecioná-lo porque ele ainda não está em Arial tamanho 12. Venho na guia início, seleciono a fonte Arial tamanho 12. OK. E vou dar um Enter a mais aqui para dar um espaço entre a palavra sumário e o começo efetivamente do meu sumário, tá? Então, salvo as alterações. E essa parte do sumário, então, está pronta. Aqui, ó, essa palavra sumário aqui, só para a gente prestar atenção, ele está aquela situação da capa, ele deve ser alinhado à esquerda, para que fique efetivamente centralizado. Isso mesmo também vai acontecer com o resumo, que já está. Tudo bem? Então, o meu sumário está pronto. Se eu desligar o Ctrl Shift asterisco, eu vou ver como ele vai ficando. Vai ficando bonito, vai ficando adequado. Eu acho que coerente com o que o professor vai esperar para a formatação do seu projeto.
Vou agora para um último item. Desculpa, não ainda os últimos ainda. Vou inserir as referências bibliográficas que eu preciso. Então agora vou fazer a entrada das referências bibliográficas para que posteriormente eu possa criar as referências bibliográficas. Volto para o meu documento. Vou no local onde essas referências vão entrar. Então isso vai acontecer onde eu já deixei marcado. Aqui embaixo, aqui referência 1. Isso aqui foi uma referência que eu consultei, então eu vou tirar isso aqui, foi só para saber aonde foi essa consulta. Vou deixar ligado o Ctrl Shift asterisco, que é a opção mostrar tudo, e o meu cursor vai ficar colado ao texto, ao final do texto, supondo que eu estou entrando com esse tipo de referência, tá? Aqui tem a referência 1, eu vou começar por ela. Então, vou dar um delete aqui. Agora eu vou na guia Referências, tem a opção Gerenciar fontes, no bloco Citações e Bibliografia. O meio para você ter todos esses recursos de estilos de formatação é fazer a instalação desses modelos. Você entra aqui no site, no statisticastata.wordpress.com. Aqui, uma das últimas postagens, programas e recursos, vai ter aqui a opção para o estilo da ABNT, ou entrando pelo site do BibWord. Aqui está o arquivo com todos aqueles modelos salvos. Aqui também é um link alternativo e aqui um passo a passo. Acredito que não seja tão complicado, acho que você vai conseguir fazer, com certeza. E vai ter todas essas opções incorporadas ao seu Word. Então, muito bem, eu trabalho com a ABNT, está aqui a ABNT. Vou lá em gerenciar fontes bibliográficas, não tem nada cadastrado, então eu vou fazer um novo cadastro. Essa primeira fonte que eu vou cadastrar, olha só, eu posso escolher qual vai ser o tipo. Eu vou escolher do tipo livro. Livro. Quando eu clicar em cima do campo, na parte inferior vai aparecer as orientações de como deve ser esse preenchimento. Então, o último nome, primeiro, segundo nome, último nome, primeiro e segundo nome. Entre o último nome e o primeiro nome do autor, eu separo por vírgula. Entre um autor e outro autor, eu separo por ponto e vírgula. Nem todos os itens aparecem aqui, que são interessantes para algumas configurações que nós queremos fazer. Sugiro que sempre marque essa opção, mostrar todos os campos. Aonde está marcado em asterisco, quer dizer que é um campo recomendado, considerando o tipo de publicação e o tipo de estilo de referência bibliográfica que você está utilizando. Então vou fazer aqui, eu vou inventar essas fontes, só para fins de prática mesmo. Então aqui vai ser o Silva, João, Marcos, Ferreira, esse dia eu não vou botar, João Marcos Ferreira, teria o de, mas não boto, Lima. Aqui no título eu vou chamar de Projeto de Pesquisa para universitários. O ano de publicação, 2010. A cidade em que eu estou hoje, Juazeiro do Norte. Vou pular o estado, não há necessidade, não me recordo de nenhuma referência que precise. Vou pular o país. A editora, vou colocar a editora Padre Cícero, que é o padroeiro da cidade. Não tem editor, não tem o volume. E aqui sim, edição. Vamos supor que essa seja a minha terceira edição. 3. O botão Alt GR do lado direito do espaço vai ser pressionado. E do lado esquerdo do Enter tem um azinho, junto com o pessoal junto com os botões de abrir chaves e colchetes. Então, Alt, GR e o azinho. Ok. Aperto OK. E essa referência foi incorporada à minha lista de referências, minha lista mestra, e já foi automaticamente para a minha lista atual. Aperto fechar. Aquela fonte agora está incorporada no gerenciador, mas como está na lista atual, ela também vai estar aqui, ó, em inserir citações. É como se ela estivesse ao alcance das minhas mãos. Então, quando eu cliquei aqui onde está meu cursor, vai entrar esse vínculo. Então, eu cliquei, entrou aqui o vínculo.
Aperto o ponto, então ali está a minha fonte, que eu utilizei para este trecho do texto. Por que ele fica meio cinza quando eu passo o mouse em cima? Porque posteriormente eu posso alterar o estilo da fonte. Daqui a pouco eu vou exemplificar porque vai fica mais claro. Então vou fazer uma segunda fonte. Vou dar um aqui mesmo, manter o cursor aqui logo. Vou lá em gerenciar fonte. Vou criar uma nova fonte. Agora, ao invés do livro, vou fazer um artigo em periódico, que é muito comum para a gente. Vou aqui em mostrar todos os campos. Vou entrar com o nome dos autores. Vou entrar com um autor também fictício, tá? Martins, vírgula, Patrícia, ponto e vírgula. Vou entrar com o nome do segundo autor desse mesmo artigo. Oliveira, vírgula, Carlos Cruz. O título do trabalho, um título hipotético. Vou botar o mesmo que está sugerindo aqui embaixo, como escrever biografias. Título do periódico, vou chamar de Revista Brasileira de Formatação. Claro que não deve existir. A cidade, vou colocar na cidade de São Paulo. O ano de publicação desse artigo, vou colocar 2010. O intervalo das páginas, vou colocar da página 10 até a página 22. E aqui também é legal eu estar inserindo que vai ser o volume e a edição dessa revista. Vou colocar que é do volume 5, ou seja, é o 5º ano dessa revista, e a edição número 10, ou seja, se a revista tiver 12 números, essa é a número 10. Aí, feito tudo isso, aperto OK. Então, essa fonte já está aqui disponível para o uso. E aqui vão estar sendo marcadas as fontes que eu citei. Então, eu tenho as fontes não citadas, sem identificação nenhuma do lado esquerdo, e com esse símbolozinho para dizer que foi utilizada. Aperto fechar. E aqui eu quero que entre aquela fonte. Então, como ela está disponível para o uso na lista atual, eu já venho aqui em citação, clico em cima. Então já entrou aqui a fonte, aperto um ponto, salvo, vou para a próxima. Eu acho que eu fiz 3 ou 4 referências. E aí é importante que no final a gente tenha um cuidado de perceber que essa situação aqui aconteceu e não é interessante. Mas com a entrada dessa referência, isso aqui vai ser deslocado para a próxima página, possivelmente. Então eu vou fazer uma última referência. Aqui. Vou lá em gerenciamento de fonte, gerenciar fonte. Então vamos fazer uma coisa diferente. Eu tenho referências que já foram salvas pelo meu colega e ele mandou para mim. E eu quero utilizar essas referências dentro do meu documento. Então eu vou fazer como para resgatar essas referências. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui em referências eu salvei esses arquivos. É um arquivo da extensão XML. Aqui são listas de referências que eu tenho salvas. Por exemplo, de projetos, de artigos, que eu já deixo só as referências daquele material que foi especificamente formatado. Então, no meu documento, eu vou lá na minha página de gerenciar fonte, vou em procurar, fonte bibliográfica disponível em, então eu vou procurar. Aqui são as fontes que eu tinha cadastrado no meu, mas não quero estas, eu quero aquela que eu peguei com o meu colega. Então, na área de trabalho, eu vou ter minha pasta projeto de pesquisa, referências, e eu quero trabalhar com esse arquivo aqui, referências lista 3. E clico em OK. Quando eu clicar OK, as referências que o meu colega cadastrou vão estar aqui, Eu vou pegar apenas aquela que me interessa. A que me interessa, deixa eu escolher uma. Por exemplo, esta daqui. Este daqui foi um artigo que ele salvou, está aqui a descrição dela. Percebe que ele não colocou volume, não colocou itens importantes que eu preciso? Eu posso editar. Eu tenho essa fonte em minhas mãos. Eu poderia alterar aqui também o título do trabalho para deixar de uma forma padronizada, apenas a primeira letra maiúscula da frase. Eu poderia também alterar aqui, se fosse necessário. Eu poderia fazer sucessivas alterações para salvar essa fonte aqui dentro. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou deixar do jeito que está para ganhar tempo. Então, essa fonte eu quero utilizar no meu trabalho. Então, eu vou colocar aqui, copiar para o lado.
fecho. E agora, aqui eu vou buscar inserir aquela citação que eu trouxe para cá. Tá aqui, ó. Pinto. Cliquei, entrou a fonte, apertei ponto. Não foi o suficiente para esse subtópico ir para a próxima página, então eu vou dar um Enter, ó. Enter, Enter. Agora ele foi. Deixa eu ver se eu salvei mais alguma, não. Então, salvar aqui em cima. Então, olha só. Eu já entrei com as fontes consultadas. Deixa eu dar um zoom e recuo. Eu já dei eu já entrei com essas fontes, não precisa de tanto. E no meio da formatação do meu documento, eu decidi que eu não quero trabalhar com a BNT. Eu vou querer trabalhar com uma formatação diferente. Vou querer trabalhar com a APA, American Psychology Association. Vou na sexta edição. Perceba que no momento em que eu clicar em APA, esse padrão vai ser alterado em função da formatação que a ata sugere. Então, olha só, cliquei e ele já saiu ajustando todo mundo. Isso é muito bom para quem quer fazer trabalhos, porque te economiza muito tempo. Além disso, eu posso trabalhar, por exemplo, com a formatação de Vancouver. Vancouver é a principal formatação utilizada nas revistas internacionais, porque ela não identifica na lista das referências bibliográficas, por exemplo, a ordenação em ordem alfabética, mas sim na ordem com que o documento foi citado dentro do teu texto. Então, ao invés de aqui ser Silva e Martins, no momento em que eu clico em Vancouver, ele passa a trazer um número. Bom, a vantagem é que você vai ter um texto mais limpo. Segundo alguns, é mais agradável de fazer a leitura dessa forma. E lá nas tuas referências bibliográficas posteriormente, vai identificar que o número 1 foi a fonte X, número 2 a fonte Y, número 3 a fonte qualquer que seja. Esse tipo de organização com o número não é privilégio apenas da Vancouver, tá? Esse mesmo modelo também é utilizado em uma variação dentro da norma da ABNT. Então eu tenho aqui a forma ABNT numerical, que vai ficar praticamente igual. Praticamente igual no que diz respeito ao número aqui no meu texto, mas vai ter as suas diferenças quando você for verificar lá no final do teu projeto as referências bibliográficas como serão apresentadas. Muito bem, salvei o meu documento, conforme eu vou alterando eu vou salvando, vou deixar no formato ABNT convencional, vou salvar, e agora eu vou tentar trabalhar vou trabalhar agora na elaboração da página das referências bibliográficas. Então agora eu vou criar a lista das referências bibliográficas e adequar os espaçamentos. Então, vamos lá agora. Bom, vou até a página onde eu quero que aquelas referências que eu já identifiquei, que compõem o meu documento, sejam inseridas. Então eu separei uma página para isso, está aqui, bibliografia. Nessa linha embaixo da palavra bibliografia eu já vou entrar, porque posteriormente eu vou perceber que vai aparecer o nome junto que eu vou deletá-lo. Então, o que eu quero dizer? Na guia referências, só para conferir, no meu gerenciamento de fontes, as referências que foram citadas são essas que estão marcadas. Se alguma daquelas que eu tivesse passado para o lado de cá, eu não quiser que apareça na lista de referências, eu preciso retirar. Por quê? Porque todos os itens que estiverem na lista atual vão aparecer nas referências bibliográficas quando eu for gerar. Então, vai ser uma incoerência ter uma fonte que aqui está sendo mencionada e que ao longo do meu texto eu não citei. Então, agora eu estou aqui, vou trazer o recuo para o lado esquerdo, vou na opção bibliografia, no seu não vai dar esse problema, e vou, bibliografia. Aqui já está o modelo, como vai ser. Vou clicar. Muito bem. Ele trouxe para mim as referências que, se eu for na guia início, vou ver que ainda não estão com a formatação que eu desejo. Está sim com o modelo da ABNT, mas ainda não com o formato que eu quero. Vou selecionar, vou primeiro apagar essa palavra bibliografia, eu não preciso dela. Deleto. Opa, Ctrl Z. Deixa essa linha de espaço, que vai ser aquele espaço que eu preciso entre a palavra bibliografia e o texto em si. Vou selecionar as referências. Vou alterar para Arial. Eu posso deixar um número a menos. Vou deixar aqui. Vou então justificar. Bom, se não me falha a memória agora,
O correto seria a opção alinhado à esquerda, tá? Mas vou deixar justificar. E vou ajustar o meu recuo, o espaçamento após o parágrafo. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu clico com o botão direito, vou na opção parágrafo, e na opção parágrafo eu venho em espaçamento depois. Antes disso, olha só, aqui o espaçamento entre linhas vai ser simples, e o espaçamento depois eu vou deixar com 20 pontos. É bom verificar no momento de formatar seu documento, junto à BNT, se esse espaçamento aqui é o correto. Aperta OK, então vai ficar esteticamente melhor, dessa forma. Uma outra forma teria sido selecionando esse trecho, vindo na opção Layout de página, e aqui ó, o espaçamento antes, depois, no caso o espaçamento depois do parágrafo, eu quero que seja 20. Muito bem. Clique em salvar. Então as minhas referências bibliográficas foram formatadas, está dentro do nosso esperado. Para ver como está ficando efetivamente, é só você retirar a opção mostrar tudo, dar um recuo no zoom e olhar como está ficando as tuas referências bibliográficas. Bom, feito isso, eu preciso agora gerar o meu arquivo PDF. Bom, agora eu vou gerar a versão PDF do meu documento. Vou gerar essa versão final. Então, vou dar um recuo. Quero dar uma última olhada como é que está meu documento. Olho de uma forma geral, olha só. Beleza, está adequado. Dentro do que se espera. Muito bem. Resumo. Sumário, tudo correto. Quero então gerar esse PDF. Uma das opções, se eu tiver com o Office 2010, vai ser em arquivo, salvar como. E entre as opções para salvar como, eu tenho o formato PDF. A vantagem desta opção é que ele já vai ter como opção salvar na própria pasta em que eu estou com o meu documento original. Então, se eu clicar aqui em salvar como PDF, é só escolher a opção salvar, tudo bem, vai ser salvo. Uma outra opção é você ter instalado no seu computador uma impressora de PDF. Você pode vir aqui no nosso site também. Aqui tu vai ter o programa Douro PDF Write. Clicando aqui, você vai aparecer uma página para fazer o download. Dá 2 cliques nele, aperta Next, Next, OK, e sai confirmando. E ele vai trazer para o teu computador uma impressora a mais. Então, como é que isso vai acontecer? No meu documento, eu vou dar um Ctrl P, ou então eu vou em arquivo, imprimir. E no momento de selecionar a impressora, eu procuro a opção Douro PDF Write. No momento que eu cliquei nela, eu vou agora estar tendo a opção de gerar um PDF a partir desse documento. Vou imprimir. Quando então eu clicar em imprimir, vai me aparecer essa janela. Aqui eu preciso selecionar o local de destino. Clica nesses 3 pontos, seleciona o local. Aqui já está, mas deixa eu voltar aqui para a área de trabalho, para você ver o caminho. Então, ó, volto para a área de trabalho, seleciono o local destino onde eu quero salvar. No meu caso, eu tenho uma pasta com o nome projeto de pesquisa. Quero salvar com esse mesmo nome. Vou clicar salvar. Se eu quiser alterar o nome, eu ainda posso alterar aqui. E aperto criar. Então, o meu documento em PDF foi criado. Beleza. Vantagem do PDF é que a possibilidade dele ser corrompido quando eu estiver encaminhando por e-mail ou eu for imprimir, dependendo do local onde eu for fazer essa impressão, pode ter um computador com vírus e corromper o meu arquivo. Se eu levar em PDF, a chance dele ser corrompido vai ser muito menor. Então vale a pena um investimento de tempo rapidinho para poder buscar esse programa, instalar e ter essa opção disponível no seu computador. Então, com isso eu termino aqui esse vídeo. Aqui, só para reforçar, estas não são formatações oficiais, algumas dessas formatações não são oficiais, mas apenas uma sugestão para fins didáticos, ou seja, se você conseguiu formatar tudo da forma como foi feito esse passo a passo, é tudo uma questão de verificar quais são as normas e adequar conforme os critérios que estejam lá estabelecidos. Qualquer sugestão, por favor, manda e-mail, toda sugestão é bem-vinda. Depois dá uma visitada aqui no site, que outras sugestões
Posteriormente eu vou inserindo aqui, ok? Obrigado, até mais.